Meus irmãos, graça e paz. Eu quero compartilhar um texto, um versículo da palavra de Deus com a igreja do Senhor espalhada por toda a terra. Eu analisando, vendo alguns vídeos, algumas postagens de igrejas, de pessoas que se dizem cristãs, a gente sente que, infelizmente, há uma necessidade de um despertamento na igreja evangélica brasileira. Vamos ler o texto antes de eu falar algumas coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse texto, meus irmãos, é o apóstolo Paulo aqui falando da sua missão. É o apóstolo Paulo falando do mistério do evangelho. Porque eu quis compartilhar esse versículo com os irmãos? Porque eu queria falar sobre a responsabilidade dos ministérios das igrejas evangélicas brasileiras, se não de toda a igreja, né, do mundo, seja evangélica ou não. Eu queria falar dessa responsabilidade desses ministérios, porque nós percebemos que a maioria das pessoas, elas têm vivido uma vida ao contrário do que a palavra de Deus ensina. E essa grande maioria que vive dessa forma se declara cristão. Se nós olharmos para como vivia os primeiros cristãos, como vivia a igreja primitiva, essas igrejas de hoje não tem nada a ver com essas igrejas daqui da Bíblia. Vamos lá em Atos que a gente vê. E qual é o motivo dessas pessoas estarem assim? Acredito eu que o real motivo, o principal motivo é que tem faltado ou que tem faltado um ensinamento, que tem faltado uma exortação por parte dos líderes, né, que por parte daqueles que estão à frente desses ministérios. Então eu quero compartilhar aqui essa reflexão para a igreja de Cristo. Qual é a responsabilidade do ministério e de cada cristão? Em primeiro lugar, a responsabilidade do ministério e de cada cristão é anunciar Cristo. Nós temos visto, meus irmãos, que a maioria das igrejas evangélicas, elas não anunciam mais Cristo. Nós vemos que o culto transformou-se num show, transformou-se numa palestra, transformaram, na verdade, né, os nossos cultos em palestras, em shows, em stand-ups, e deixaram de anunciar a Cristo. É necessário, é a responsabilidade de cada ministério anunciar a Cristo e esquecer e ficar firme, porque também muitas igrejas têm pregado o que o povo quer ouvir. Mas, na realidade, o que tem que ser pregado é aquilo que está na palavra, é o que o povo precisa ouvir, e não aquilo que o povo quer ouvir. Então, a primeira responsabilidade do ministério é anunciar a Cristo, doa a quem doer, fique quem ficar na igreja, mas a verdade tem que ser falada. Cristo tem que ser anunciado, porque foi para isso que ele escolheu a igreja, foi para isso que ele chamou a igreja. A segunda responsabilidade do ministério é advertir contra o erro doutrinário
e moral. Eu acredito que a Igreja do Senhor tem essa responsabilidade aqui na terra, que é advertir contra o erro doutrinário e moral. A verdadeira igreja de Cristo, ela tem que corrigir, ela tem que advertir contra os erros teológicos, contra os erros morais, porque nós vemos aí que o inimigo tem investido grandemente usando as redes sociais, as mídias sociais para denegrir, para pregar um falso evangelho, para ensinar uma falsa doutrina, fazendo assim com que os cristãos, fazendo assim com que os escolhidos de Deus venham viver um falso evangelho. Então essa é a responsabilidade também, a segunda responsabilidade que eu acredito da igreja, que é advertir contra o erro doutrinário e moral. A igreja não está aqui apenas para ficar em pé, construir um templo e encher de pessoas. Não. Deus não deu essa função para a igreja. A função da igreja aqui é salvar almas. A liderança que faz parte dessas igrejas, elas estão tão preocupadas em encher o templo que elas não têm nem procurado mais pregar a palavra, mas é contar histórias, é contar fábulas, é falar daquilo, fazer as pessoas rirem. Mas a segunda responsabilidade do ministério é advertir contra o erro doutrinário e moral. Porque vivemos num mundo de imoralidade. E a igreja é santa. A igreja é santa e tem essa responsabilidade de corrigir contra o erro doutrinário e moral. A terceira responsabilidade da igreja é ensinar toda a vontade de Deus. Meus irmãos, é triste ver que tem cristãos que acreditam que está aqui nessa terra com um propósito único de ser feliz, de se alegrar, de se regozijar nos prazeres dessa vida. E isso, meus irmãos, tem acontecido porque a igreja tem pecado nesse ponto de ensinar toda a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a vida dos servos? Ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que nós estejamos unidos com Ele, estejamos em unidade com Ele, em comunhão com Ele, estejamos um dia juntos com Ele, como no projeto original, lá no Éden, falando com Ele, tendo um relacionamento com Ele. Mas a igreja tem errado nesse ponto, de não ensinar toda a vontade de Deus. A maioria das igrejas evangélicas, não vou generalizar, dizer que é todas, mas uma grande maioria tem pregado um falso evangelho. É o evangelho da prosperidade, o evangelho do coaching, fazer com que as pessoas se sintam bem. Meus irmãos, quer coisa melhor, quer se sentir melhor do que estar ouvindo Deus falar com você? Ainda que seja uma palavra dura, mas é a voz de Deus. E isso alegra o nosso coração. Então, meus irmãos, é necessário ensinar toda a vontade de Deus. E em quarto lugar, como diz no versículo 28, todos esses pontos aqui eu tirei do versículo 28. O quarto lugar, preparar todo homem para ser apresentado perante Deus. Aí agora eu pergunto, será que as igrejas evangélicas brasileiras, principalmente a brasileira, está preparando todo homem para ser apresentado perante Deus? Ou será que elas estão preparando os homens apenas para ser felizes nessa terra? Apenas para construir riqueza nessa terra? Será que no dia do juízo as igrejas vão entregar a Deus
homens santos, retos e que vivem e viveram para Deus? Será, meus irmãos, que nós estamos preparados para estar perante o nosso Deus? Será que a igreja tem nos preparado? Será que nós temos preparado os homens para estar face a face com Deus e ouvir da boca de Deus: vinde, benditos do meu Pai? Será? Ou será que temos vivido apenas temos apenas ensinados o consumismo aos homens? Temos apenas ensinado aos homens a ter prazeres nessa terra. Vou ler mais uma vez o versículo 28. O qual nós anunciamos. Esse é o apóstolo Paulo falando aqui. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Acorda, igreja, porque está chegando a hora de estarmos face a face com o nosso Deus. E é nossa responsabilidade preparar todo aquele que serve a Deus e trazer aqueles que não servem para um dia estar face a face com Deus. Esta meditação que eu quero deixar para a igreja. Para toda a igreja do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. Que Deus os abençoe.